Boa noite, pessoal. Um minutinho e a gente já vai começar mais um bate-papo, mais uma reunião de intercessão. Pega a sua Bíblia, vai se acomodando aí. Um minutinho a gente já começa. Vamos lá, vamos orar para dar início a mais um dia aqui da nossa reunião, do nosso bate-papo, da nossa reflexão sobre a palavra de Deus. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas, que o Espírito Santo possa estar nos direcionando e falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela tua paz, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu livramento. Queremos expressar nossa gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos colocar esse tempo diante do Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração, que tudo que eu falar aqui não venha da minha sabedoria, mas possa vir do Teu Espírito Santo, possa vir da Tua palavra. No nome de Jesus, que ela possa achar lugar em cada coração. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa as casas, cada um que permitiu ao nosso acesso às suas casas, ao seu lar, à sua vida, que o Senhor possa estar estendendo a tua mão poderosa, abençoando, consolando, confortando, enchendo de esperança, tirando todo medo, todo desespero, toda incerteza, toda insegurança, que a paz do Senhor possa reinar em cada casa agora, meu Pai. Que a paz do Senhor possa reinar em cada coração. Que o Senhor, que é o Deus que não perde nunca o controle de todas as coisas, que o Senhor possa estar colocando a tua mão poderosa, trazendo paz àquele que precisa de paz, trazendo conforto, consolo àquele coração que precisa de conforto, de consolo. Deus, cuidando daqueles que precisam ser cuidados, curando aqueles que precisam ser curados. No nome de Jesus, Pai. Toca com o teu poder, toca com o teu milagre nas vidas, visita cada um, Pai. E que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom, um tempo de edificação, um tempo em que o seu nome seja glorificado. Jesus, nós te convidamos para fazer parte dessa mesa, desse bate-papo, dessa reflexão. Que o Senhor seja o centro de tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Porque para o Senhor foram feitas todas as coisas. Nós queremos te glorificar, te exaltar, declarar que só o Senhor é santo. Declarar que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Declarar que a nossa dependência está no Senhor. Declarar que a nossa segurança está no Senhor. É o Senhor quem reina, Pai. É o Senhor quem está no comando de todas as coisas. Jesus, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Obrigado porque o Senhor lá atrás entregou a sua vida por nós. Derramou todo o teu sangue para nos comprar. O Senhor nos comprou a preço de sangue para nos dar a vida eterna. E nós te louvamos por isso. Te bendizemos, te exaltamos e queremos retribuir um pouco daquilo que o Senhor fez por nós. Sabemos que nada que nós vamos fazer aqui conseguirá alcançar o amor que o Senhor teve pelas nossas vidas, mas que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando a ter uma vida íntegra, uma vida alinhada com os Teus princípios, com a Tua palavra. Obrigado por esse tempo, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje quero compartilhar uma palavra. Eu ouvi uma frase na sexta-feira e esta frase despertou algo no meu coração e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Quero falar sobre Jesus, o Senhor de todas as coisas. Não há nada e ninguém que possa se comparar a Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos sustenta.
Ele está sentado à destra do Pai. Ontem foi o domingo de Páscoa, onde os cristãos comemoraram aí a ressurreição de Cristo, né? Mas eu quero te dizer que Cristo não está limitado a apenas uma data. Devemos celebrar a ressurreição dele todos os dias das nossas vidas. Porque quando ele ressurgiu, quando ele venceu a morte, ele nos comprou. O sangue dele foi para nos comprar. Ele nos entregou para a igreja a vitória. E nada mais justo do que falarmos sobre Jesus. Porque ele é o centro do evangelho. Não existe evangelho sem Jesus. Não existe Bíblia sem Jesus. Não existe igreja sem Jesus. Não existe vida espiritual sem Jesus. Eu falo com convicção. Então eu gostaria de falar a respeito de Jesus. Já é uma série aí de reuniões que a gente tem falado sobre Jesus. Hoje é o terceiro dia que eu tenho falado sobre Jesus. E eu quero enfatizar a vida de Jesus, porque ele deve ser, pelo menos deveria ser, o centro das nossas vidas. O centro da nossa vida espiritual. O centro da nossa fé. Jesus. O que Jesus fez e o que Jesus não fez. Quero falar sobre isso hoje. O que Jesus fez e o que Jesus não fez. Eu quero iniciar lendo um texto do Evangelho de João, no capítulo de número 5. Se você tiver uma Bíblia aí, por favor, abra. Evangelho de João, capítulo de número 5, só para a gente dar o pontapé inicial, porque nós vamos ver vários textos hoje. Eu gosto muito de meditar com a Bíblia do lado, porque talvez na minha sabedoria eu possa falhar em alguma coisa que eu falar, mas a Bíblia nunca fala, ela é a verdade que liberta e ela é a verdade absoluta, não é uma verdade relativa. A Bíblia ela veio para estabelecer fundamentos, alicerces, estruturas. Tudo que nós vamos construir, que está ligado à nossa vida espiritual, precisa ser construído sobre a Bíblia, sobre o fundamento correto. João no capítulo 5, verso de número 19, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ele havia começado o seu ministério, já tinha feito alguns milagres, curado algumas pessoas, e aqui ele acaba de curar um paralítico lá no tanque de Betesda, e ele chega em determinado local ali, e ele começa a falar algumas coisas. Já tinha assim um receio dos fariseus, dos judeus, né? Uma certa perseguição, porque Jesus ele curava, ele fazia alguns milagres no sábado, e eles entendiam que Jesus estava infringindo a lei mosaica por fazer isso, né? E em determinado momento Jesus fala assim, Jesus respondeu-lhe, Evangelho de João, capítulo 5, verso 19. Jesus respondeu-lhe, em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Eu vou repetir esse texto, olha só. Em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Ou seja, o que Jesus estava dizendo aqui? Nós vamos falar sobre o que Jesus fez e o que Jesus não fez. O que ele estava dizendo? Que tudo aquilo que ele fez porque ele viu o Pai fazer. Jesus não fez nada aleatório. Jesus não andou por essa terra de uma forma aleatória. Jesus não estava perdido, Jesus não estava sem rumo, Jesus não estava sem destino, Jesus não estava sem um alvo. Ele tinha um alvo, o Pai tinha estabelecido um alvo entregue para ele. E tudo aquilo que ele fez aqui, ele viu o Pai fazer. Ele não fazia nada dele mesmo, ele não falava nada dele mesmo. Ele falava porque ele ouviu o Pai falar.
Jesus, quando esteve nessa terra, ele cumpriu mais de 300 profecias que já haviam, os profetas antigos já haviam liberado sobre ele. E aqui ele está falando para a comunidade joanina, mas hoje, falar sobre o que Jesus fez e o que Jesus não fez, eu quero pegar assim, vários textos de base, mas que estão ligados ao Evangelho de Mateus. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. É tão interessante isso que na genealogia lá de Mateus, no comecinho de Mateus, quando você vai ver a genealogia, veja só, Mateus no capítulo 1 fala assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac e gerou Jacó, que gerou Judá, que gerou... E foi indo até chegar em Jesus. Veja só, a genealogia aqui, no livro de Mateus, começa em Abraão. Por quê? Porque os judeus, eles se identificavam como filhos de Abraão. E tendo em vista esse sentimento judaico, é que o Evangelho de Mateus foi escrito, direcionado para os judeus. Os judeus entenderiam o que esse Evangelho estava falando. Quando Jesus sobe e ele prega o Sermão do Monte, ele sobe em um monte, do monte que ele sobe, ele aponta para o monte onde Moisés recebeu os mandamentos. Quer dizer, ele está falando com os judeus em um determinado monte sobre a lei de Moisés. Eles estão entendendo o que Jesus está falando, mas nós sabemos que o Sermão do Monte é uma nova Constituição. São leis vindas agora de um novo legislador que era Jesus. A lei diz isso, Moisés diz isso, eu, porém, digo isso. Quando ele sobe no monte, ele está fazendo analogicamente uma comparação com aquilo que Moisés ensinou e aquilo que ele passaria a ensinar agora. E os judeus entendiam isso daí. Por isso que o Evangelho de Mateus é dirigido para os judeus. E quando Jesus esteve nessa terra, veja só, hoje nós estamos passando por um momento na história da humanidade muito delicado. Muito delicado. Um momento de dúvidas, de incertezas, de inseguranças. Um momento de muitas perdas, de dor, de choro. Momento de medo. Mas veja só, não foi diferente os dias em que Jesus esteve nessa terra. Quando Jesus pisou nessa terra, quando ele nasceu, simplesmente o povo judeu estava há 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Como diz um determinado pastor, eu não sei se Deus parou de falar, talvez Deus tenha continuado falando. Eles é que estavam focados em outros afazeres que não estavam conseguindo ouvir a voz de Deus. Isso é um pensamento de um pastor, né? Mas assim, a maioria dos estudiosos dizem que entre o Antigo e o Novo Testamento foi o período de silêncio, do silêncio de Deus. 400 anos sem Deus falar, sem Deus dar um norte, sem Deus orientar, sem Deus aconselhar. Veja só, olha o cenário que Jesus surge. Sem a direção de Deus, com certeza eles estavam em total insegurança, com medo. Estavam debaixo da opressão do Império Romano. Talvez naquele tempo também era um tempo de dores, de tristezas, de frustrações, de decepções, de escravidão, porque o Império Romano ele era muito duro. Não foi diferente o cenário em que Jesus surge neste mundo. O Deus que se tornou homem. O Deus que despiu-se da sua glória, vestiu uma capa de humanidade e habitou entre nós. Jesus. E exatamente nesse tempo, Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, ele veio aqui para nos ensinar algumas coisas interessantes. E a pedagogia de Jesus, ela é extraordinária, espetacular.
Jesus ele veio para nos ensinar, dentre vários ensinos, a como ser humanos, como nos portar como seres humanos, como sentir a dor do outro, como sentir a frustração do outro, como se compadecer do outro, como amar o outro. Jesus veio para nos ensinar coisas espirituais. É lógico. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas o ensino de Jesus é muito amplo. Ele ramifica. Ele não está centralizado apenas em um detalhe. Ele não está centralizado apenas nos judeus. Apesar do livro do Evangelho de Mateus ser dirigido para os judeus, não estava centralizado apenas nos judeus. Porque a palavra é uma espada de dois gumes. Ela corta de um lado e do outro. Ela corta, fere e cura o judeu, mas ela corta, fere e cura também o gentil. O justo e o injusto. O santo e o profano. E Jesus veio para trazer alguns ensinamentos. Ele teve toda esse desenvolver de uma pedagogia que toca na alma das pessoas, toca no espírito das pessoas, toca no comportamento das pessoas. Jesus não veio com armas, Jesus não veio com armas químicas, nem armas bélicas. Jesus veio com a palavra. E através do comportamento ele mudou um estilo de vida, ele mudou uma cultura. Quem é esse Salvador? Quem é esse Cristo? Os ensinos de Jesus, muitos deles não eram imediatos, mas eles eram certeiros. Ele dava o norte de como processualmente nós crescermos diante de Deus, diante do Pai, obedecendo princípios que antes estava escrito na palavra, na lei, mas que ao olhar para o comportamento de Jesus, as pessoas conseguiam enxergar os princípios que estavam escritos agora no comportamento de uma pessoa. Olha que coisa extraordinária. Por isso que Paulo diz que nós somos cartas vivas. O evangelho precisa ser pregado não só pelos nossos lábios, mas pelo nosso comportamento. E foi isso que Jesus veio fazer. O que Jesus fez? Dentre muitos ensinos, quero destacar alguns. Jesus, ele obedeceu. Ele foi obediente. Filipenses, no capítulo 2, verso de número 8, diz assim, eu vou ler, você pode ir anotando. Enquanto eu tomo uma água aqui, você abre a sua Bíblia. E aproveita para compartilhar essa live. Faça de uma forma diferente hoje. Vai lá nos comentários e coloca arroba, e aí você escolhe uma pessoa para quem você quer que essa mensagem seja enviada. Quem dos seus amigos, da sua família, precisa ser impactado pela mensagem de Cristo, que você entende. Coloca lá nos comentários, arroba o nome da pessoa, indica ali o nome da pessoa, que ela vai ver e ela vai ter condições, depois, mais para frente, talvez não hoje, mas durante a semana, vai poder compartilhar dessa palavra. Se você puder compartilhar também, compartilha. Indica o nome da pessoa, arroba o nome José da Silva, tal, mas compartilha também, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Vamos lá. Jesus foi obediente, Jesus obedeceu. Olha o que diz o livro a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, verso 8. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Jesus foi obediente, até a morte e morte de cruz. Jesus obedeceu
ao Pai. Jesus obedeceu aos princípios da palavra. Romanos, carta de Paulo também aos Romanos 5,19 diz assim: pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, Jesus, muitos serão feitos justos. Jesus obedeceu. Jesus tinha prazer em obedecer aquilo que o Pai lhe orientava, aquilo que o Pai lhe ensinava. Hebreus no capítulo 5, verso 8 diz assim: embora sendo filho, ele era filho de Deus. O Deus Filho. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Não importava o sofrimento. O objetivo de Jesus era obedecer. Se o Pai colocou nas mãos dele um propósito para ser cumprido, ele cumpriu, obedeceu. Não importa o sofrimento que ele passasse. O que importava para ele era fazer a vontade do Pai. Aliás, tem um texto no Evangelho de João que fala assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele se alimentava de fazer a vontade do Pai. Era obediente. Jesus veio para nos ensinar a sermos obedientes. Não à vontade humana, mas à vontade de Deus. 1 Samuel no capítulo 15, verso 22, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, verso 22, olha só o que diz a palavra de Deus. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Samuel está falando com Saul. Deus deu uma direção e, infelizmente, Saul não obedeceu. Ofereceu sacrifícios a Deus, mas não obedeceu a ordenança de Deus. E aí Samuel chega e fala para ele: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Saul, eu sei que você ofereceu sacrifício a Deus aí, mas Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E Jesus veio aqui nessa terra para viver a obediência, porque as pessoas não estavam entendendo isso, não estavam entendendo os ensinamentos da lei. Estavam em desobediência, estavam em rebeldia. E Jesus veio e o comportamento dele ensinou-nos a sermos obedientes. E por que obedecer? Olha o que Paulo diz em Romanos 6. Romanos 6, verso 16. Por que obedecer? Não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos oferecerdes para lhe obedecer? Por que obedecer? Porque aquele a quem obedecemos, nos tornamos servos. E ele completa: ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se obedecermos aos nossos desejos, aos desejos pecaminosos, o fim nosso será a morte. Mas se obedecermos os princípios da palavra, a obediência que vem do Pai, isso será para a vida. Jesus veio para nos ensinar a sermos obedientes. O que Jesus fez? Jesus conviveu com gente. Onde Jesus estava tinha gente, tinha pessoas, tinha seres humanos, uma multidão. Jesus lidava com gente e tinha toda uma habilidade para lidar com qualquer tipo de pessoa. Jesus lidou com uma multidão. Mateus no capítulo 5, veja só, Evangelho de Mateus capítulo 5. A gente vai ver em vários texto da Bíblia, mas olha só, Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, assentou-se, aproximaram-se dele os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: aonde Jesus estava, tinha multidão.
Mateus no capítulo 8, um pouquinho mais para frente, olha só. Quando ele desceu do monte, seguiu-o uma grande multidão. Verso 18. Quando Jesus viu ao seu redor uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Aonde Jesus estava tinha uma multidão, tinha gente. Jesus lidava com gente. Talvez a gente escuta muito isso. Pastor, é difícil lidar com gente, né? Pois é, Jesus veio aqui para nos ensinar a lidar com gente, por isso que ele fez isso. O que Jesus fez? Ele conviveu com gente das mais variados tipos, dos mais variados tipos, dos mais variados temperamentos. Jesus andou com doentes, com excluídos. Ainda em Mateus, no capítulo 8, verso 2, diz assim: veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estava perto dos doentes. No meio dessa multidão tinha todo tipo de pessoas. Doentes, os excluídos. No verso 5 e 6, ele cura um paralítico, que era servo do centurião. Ainda no verso 14, ele cura a sogra de Pedro, que estava com febre. No capítulo 9 de Mateus, verso 2, ele cura um outro paralítico. No verso 9, no capítulo 9, verso 27, ele cura 2 cegos. Aonde Jesus estava tinha gente. E ele servia a todos. Ele atendia a todos. Ele ensinava a todos. Jesus não fugia de gente. Aliás, uma das formas de aprendermos a ser humanos é lidando com gente, com pessoas, sentindo as dores delas, nos compadecendo delas, ajudando-as. Em algum momento vamos também ser ajudados, também vamos ser aconselhados. É isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus curou muitos enfermos. Mateus, no capítulo 9, verso 35, muitos enfermos eram levados a Jesus e ele curava. Capítulo 12, verso 10, ele curou um homem que estava com a mão atrofiada. Capítulo 12, verso 22, ele curou um endemoniado que estava mudo. Jesus lidava com gente. Capítulo 10, ele escolhe 12 discípulos para o seguir. Gente, pessoas. E olha só, esses discípulos eram pessoas totalmente diferentes. Pessoas temperamentais, pessoas incrédulas. Tomé, ele precisou crer em um determinado momento. Ele precisou crer. Jesus precisou aparecer para ele ter certeza que era Jesus que tinha ressuscitado. Jesus conviveu com Pedro, que estava disposto a morrer por ele. Mas quando Jesus foi preso, ele o negou. Jesus conviveu com Judas. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que daqui a pouco Judas iria traí-lo. Jesus tinha o controle das suas emoções. Jesus, ele conviveu com os demais discípulos que, depois de ser preso, eles o abandonaram. Jesus, nessa terra, com exceção de João, que não o abandonou. Mas Jesus, quando esteve nessa terra, o que ele fez? Ele conviveu com gente. E você? Tem evitado as pessoas? Às vezes da sua própria família? Às vezes amigos? Às vezes por conta das suas frustrações, das suas decepções, você levanta um muro de proteção no seu coração, não permitindo mais que as pessoas se aproximem? Muitas vezes, por sermos feridos, machucados, levantamos um muro de proteção. Levantamos obstáculos para que ninguém ultrapasse mais, com medo de sermos feridos novamente. Mas veja só, esse muro de proteção também impossibilita a cura de chegar, porque a cura também vai vir através de pessoas. E às vezes, por estarmos nos protegendo, por estarmos evitando as pessoas, também
inconscientemente vamos evitar a cura chegar através de pessoas que Deus vai enviar para nos ajudar. Você convive com gente ou já aprendeu a conviver com gente? Você se frustrou com gente, com pessoas? Pessoas machucam, ferem, decepcionam, mas pessoas também curam, trazem paz, nos ajudam, nos abençoam, traz provisões para nós. São pessoas. E por isso que nós temos que aprender com Jesus, a ter uma habilidade para lidar com os mais diversos tipos de pessoas. Foi isso que Jesus fez. O que mais que Jesus fez? Jesus teve zelo pela casa do Pai. Em João 2,13 diz que a hora que ele chegou no templo, que ele viu os cambistas vendendo os animais ali, é lógico que não era lá no interior do templo, era uma área onde poderiam ficar ali, né? E quando ele chega e vê isso, ele pega um reio lá, sei lá o que, uma chibata, e ele derruba a mesa dos cambistas e põe todo mundo para correr e fala: vocês fizeram da casa do meu pai um lugar de negócio, um lugar de comércio. A casa do meu pai é chamada casa de oração. Jesus tinha zelo pela casa do Pai. Nesse tempo que estamos vivendo agora, infelizmente pelo isolamento social, veja só, deixa eu colocar de uma forma clara aqui. O isolamento social é bom para não proliferar o vírus, é lógico. Mas veja só, tivemos esse isolamento, essa quarentena durante um tempo ano passado. E depois liberou-se gradativamente as reuniões presenciais, os nossos trabalhos presenciais, os cultos presenciais. Mas algumas pessoas se acomodaram no seu, entre aspas, isolamento. E deixaram de ter aquele zelo pela casa do Pai. Aí nós vamos ouvir vários argumentos. Pastor, eu sou o templo. Ei, veja só. O corpo de Cristo é feito de vários membros. A igreja é um coletivo. É um conjunto. Você pode até permitir que o Espírito Santo habite no seu coração, mas corpo de Cristo é coletivo. O templo, hoje, a igreja, eu sozinho não sou igreja. Eu sou igreja no coletivo, com pessoas. É isso que nós precisamos entender. E algumas pessoas, infelizmente, deixaram de ter o zelo pela casa do Pai. E não estou falando de 4 paredes. Eu estou falando de um ambiente onde é propício para adoração ao nome do Senhor, coletivamente, com os meus irmãos. E também é ali da onde eu vou receber o alimento espiritual para a minha vida e para a minha família. Jesus tinha zelo pela casa do Pai. Ele tinha um cuidado. Ele veio para nos ensinar isso. Jesus, o que ele fez quando ele esteve aqui? Ele fez muitos milagres. Transformou a água em vinho, repreendeu a tempestade, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, curou absurdamente muitos doentes e fez tantas outras coisas que no Evangelho de João, no capítulo 21, verso 25, chega a dizer que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, no mundo não caberiam os livros que seriam escritos. Jesus fez muitas coisas. Por isso que aqui nós estamos apenas pincelando algumas coisas que servem para o nosso ensinamento, para a nossa edificação e para o nosso crescimento. O que Jesus fez? Ele censurou os fariseus e os doutores da lei. Mateus, no capítulo 23, se você lê o capítulo 23 de Mateus, você vê Jesus sendo duro com alguns fariseus e alguns doutores da lei. Não eram todos, é lógico, aqueles
infelizmente estavam deturpando a palavra e ensinando algumas coisas para o povo, mas que não eram preceitos do Senhor. Estavam ensinando apenas religiosidade, mas eles mesmos não viviam os seus próprios ensinos. Colocavam fardos pesadíssimos sobre os homens, mas eles mesmos não carregavam. Como diz no verso 4 de Mateus capítulo 23. Exploravam as viúvas com orações longas para dizer que estavam invocando o nome do Senhor, mas estavam ali apenas para explorá-las, como diz no verso 14 do capítulo 23. Convertiam as pessoas, saíam para os lugares para converter as pessoas, mas depois tornavam elas tão religiosas e muito piores do que eles. Olha só o que o texto diz. Essa parte eu quero ler. Capítulo 23, o verso de número 15 diz assim: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e depois de o ter desfeito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles mergulhavam as pessoas numa religiosidade, numa série de regras de pode e não pode, que as pessoas se tornavam manipuladas por eles. E Jesus veio combater isso, veio bater de frente. Não é isso que meu Pai quer, não é isso que a lei veio ensinar. Vocês estão deturpando, vocês estão ensinando algo que não é a verdade. O que Jesus fez? Ele veio repreender os fariseus e os mestres da lei quando eles até davam o dízimo, mas eles negligenciavam coisas muito mais importantes do que o dízimo. Eles batiam no peito para falar que davam o dízimo, que isso, que aquilo outro, que eles eram os tais, mas negligenciavam as coisas mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. Observavam o exterior, o externo, mas não se preocupavam em mudar os seus corações. E Jesus foi enfático. Ai de vós, vocês limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e de imoralidade. O que Jesus fez? Jesus bateu de frente com a religiosidade. Jesus bateu de frente com os fariseus, com os mestres da lei, que deturpavam a palavra para ter vantagem. Olha o que ele fala aqui. Estão cheios de roubo e de imoralidade. Até iam na igreja em um domingo, num culto de domingo, mas no decorrer da semana tinham suas amantes, praticavam os seus adultérios, praticavam as suas imoralidades, furtavam, roubavam, sonegavam impostos. E a pergunta que eu faço é diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas estão concordando com alguns comportamentos de algumas pessoas, imaginando que isso não será cobrado delas. O que Jesus fez? Ele levou os nossos pecados. Isaías, no capítulo de número 53, a partir do verso de número 4, diz assim a palavra de Deus, Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que Jesus fez? Ele levou a minha e a sua dor, a minha e a sua enfermidade, lá naquela cruz. O que Jesus fez? Nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Estávamos perdidos, estávamos condenados ao inferno. E ele veio e fez o quê? E comprou-nos com preço de sangue. Morreu no nosso lugar para nos dar a vida eterna. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca.
Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou. Por quê? Porque ele estava cumprindo o propósito do Pai, nos comprando, nos resgatando. Ele precisava passar por aquilo. Era para que eu e você estivéssemos passando por aquilo. Ele passou no nosso lugar. Foi isso que ele fez. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. É isso que Jesus espera. Ele fez isso, mas ele espera uma retribuição nossa. Ele quer ver a posteridade, ele quer ver as futuras gerações que ele comprou com o seu sangue. Foi isso que ele fez, ele nos comprou. Ele levou os nossos pecados e ele espera que nós tenhamos um comportamento longe do pecado. Foi para isso que ele fez isso. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando? Quando nós nos alinharmos, quando nós entregarmos a nossa vida para Ele, quando nós abandonarmos os nossos pecados, quando nós aceitarmos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou as nossas iniquidades sobre Ele. O que Jesus fez? 1 João. Falei que a gente ia usar um pouco a Bíblia hoje. Olha só em 1 João. João, capítulo 2, verso 24, diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fomos sarados. Um pouquinho mais para frente, 1 João 3,5. Eita glória! E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. O que Jesus fez? Ele amou as pessoas, ao ponto de se entregar por ela. Curou, libertou, transformou, ministrou a paz e, por fim, morreu por elas. Muitas outras coisas Jesus fez. E aqui nós estamos apenas pincelando. Agora, o que Jesus não fez? Ele não pecou. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios no capítulo 5. Olha só o que diz o texto. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2. É o texto que nós lemos agora há pouco. Olha só. 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado. O que Jesus não fez? Ele não pecou. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Jesus não pecou. O que Jesus não fez? Ele não fez aquilo que incumbia a mim e a você. João no capítulo 2, verso 7, fala de um casamento que teve em Caná da Galileia e havia acabado o vinho. E a mãe de Jesus chega, conversa com ele, ele chama algumas pessoas e fala assim: pegai algumas talhas e enchei de água. Veja só, ele não poderia pegar aquelas talhas, aqueles vasos, e simplesmente com uma palavra
estender a mão e trazer à existência o vinho ali? Mas ele mandou alguns homens pegar algumas talhas e encher de água. O pegar a talha e encher de água, e veja só, esse texto é bem interessante. No capítulo 2 de João, Jesus fala assim: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. 6. 6 é um número que é apontado como um número do homem. E enchei de água. A água é uma tipificação, uma simbologia da palavra. Ou seja, a palavra dentro do homem, a palavra instruindo o homem, a palavra no coração do homem. Enchei as talhas de água, a talha simbolizando o homem e a água simbolizando a palavra. Nos encher da palavra. Encher o nosso coração com a palavra é incumbência nossa. Jesus não vai fazer. Agora, transformar as nossas vidas de uma vida pecaminosa em uma vida em santidade, aí é com Ele. Transformar a água em vinho, e o vinho era uma simbologia de prosperidade, de alegria, aí é com Ele. Eu, como uma talha, me encho da palavra e Jesus transforma a minha vida e traz alegria, traz prosperidade, traz uma vida cheia da presença dele. Jesus não vai fazer aquilo que incumbe a você. Jesus não vai orar no seu lugar. Jesus não vai jejuar no seu lugar. Jesus não vai ler a palavra no seu lugar. Isso incumbe a você. A transformação e o entendimento da palavra é com ele, através do Espírito Santo. O que Jesus não fez? Aquilo que era responsabilidade nossa. Em João, no capítulo 11, verso 39, Jesus chega, está em determinado lugar, e aí alguém vem avisar que o amigo dele, Lázaro, estava doente. Jesus demora 2 dias e depois ele vai para a cidade onde Lázaro estava. As pessoas ficam aflitas, as irmãs interpelam Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus dá uma palavra de ânimo para ela: olha, creia, tenha fé. E me leva aonde que ele está. E aí levaram ele até o túmulo. Quando ele chegou na porta do túmulo, ele dá uma voz de comando para as pessoas que estavam ali: tirai a pedra. Jesus, em uma palavra, ele poderia, com uma palavra, fazer com que aquela pedra rolasse sozinha? Ele era Deus, ele fez muitos milagres, ele parou uma tempestade, ele andou sobre as águas. É lógico que ele podia. Mas o que incumbe a nós, Jesus não vai fazer. Tem algumas coisas na sua vida que, para que haja a ressurreição, você vai precisar tirar essas pedras que você mesmo amontoou na sua vida, no seu coração. Alguns obstáculos que você mesmo criou e que está impedindo Jesus de fazer a ressurreição. Não que ele não possa, que ele não tenha autoridade e poder para fazer, mas ele quer saber até onde você está disposto em deixar ele fazer. Tirar essa pedra do seu coração. Jesus não vai fazer aquilo que incumbe a nós. A ressurreição, fazer com que os seus sonhos, os seus projetos sejam ressuscitados é com ele. Mas tirar a pedra é com você. E essa pedra eu posso pegá-la e trazer o entendimento de várias situações. Talvez seja uma pedra de amargura, de ferida que você precisa arrancar da sua vida, um perdão que você precisa liberar. A cura é com ele, mas o tirar, o perdoar é com você. Jesus não vai fazer aquilo que é responsabilidade nossa. Marcos, no capítulo 2, dos versos de 1 a 5, Jesus está em determinado local, como eu disse, onde Jesus estava, tinha multidões, tinha muitas pessoas, e ele estava em determinado local, entrou numa casa, ninguém conseguia entrar porque tinha muita gente.
e tinha um paralítico. O que ele queria? Ele queria ser curado. Só que ele não conseguia chegar lá. Muita gente. Pois alguns amigos pegaram esse paralítico. Eu não sei como. Subiram no telhado, destelharam, desceram o paralítico pelo telhado e colocaram diante de Jesus. Eita glória! Nós precisamos de amigos assim. Às vezes nós estamos tão cansados, tão paralisados, que nós não conseguimos nos achegar até Jesus. E Ele vai mandar amigos para nos ajudar. Às vezes para nos carregar no colo e nos levar até Jesus. Talvez esse amigo seu seja eu nessa noite, que está te apresentando Jesus. Não estou te levando até Jesus, eu estou trazendo Jesus até você. A Bíblia fala assim em Marcos: Jesus, vendo a fé deles, Marcos no capítulo de número 2. Olha só o que Jesus fala. Jesus, Marcos 2:5, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí alguns judeus criticaram: será quem é esse que perdoa pecado? Aí ele olha e fala assim: qual que é mais difícil? Falar para o homem, perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? Para você, qual que é o mais difícil? Falar, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? E aí Jesus dá o checkmate. Para vocês entenderem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, olhou para o paralítico e falou, levanta e anda. E o paralítico começou a andar. Ou seja, se ele tem autoridade para curar o paralítico, que dirá para perdoar pecados? Quando ele fala, perdoados estão os seus pecados, ele queria tocar na religiosidade dos fariseus que estavam ali. Perdoados estão os seus pecados. Uma coisa simples. E aí ele fez algo um pouco mais importante. Levanta e anda. E o camarada andou. Mas o que me chama a atenção é Jesus vendo a fé deles. De quem? Dos amigos. Os amigos tiveram fé. O paralítico não conseguia entrar. Eles pegaram ele, não sei como, subiram no telhado, destelharam a casa e desceram lá aos pés de Jesus. Jesus vendo a fé deles. Nós precisamos desse tipo de amigo, desses tipos de amigo. O curar a pessoa é com Jesus, mas o levar a pessoa até ela, às vezes é incumbência nossa, da igreja, que muitas vezes está presa nas quatro paredes, não sai. Uma das coisas que Jesus fez foi sair. Ele ensinou no templo, mas ele saía. Ele estava no meio de pessoas. Ele estava no meio de gente. Ele estava ensinando. Jesus não estava preso em uma estrutura religiosa. Jesus era livre. Ele estava no meio das pessoas. É isso que nós precisamos entender. Não podemos ficar presos como igreja em uma estrutura. O poder da igreja precisa ser manifesto lá fora. A igreja é uma estratégia para nós nos enchermos, para adorarmos a Deus, para sermos tocados pelo Espírito Santo, mas para depois derramar tudo aquilo que nós recebemos lá fora. A igreja só é igreja na igreja e fora da igreja. Não no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Essa é a igreja. É isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus é fera, né? Eu vou tomar um pouco d'água aqui. Enquanto isso, você indica aí alguns amigos seus. Faz aí compartilha aí com os 2 ou 3. Eita glória! Jesus é bom demais. Jesus foi o nosso exemplo para que o imitássemos. Jesus foi o nosso exemplo para que o imitássemos naquilo que ele fez e que para tomássemos uma posição, tivéssemos a nossa responsabilidade naquilo que era incumbência nossa. Tem coisas que Deus não vai fazer, tem coisas que é com você.
pessoa está com um problema no casamento. Ah, ora pelo meu casamento. Escuta, quanto você investiu no seu casamento? Quantos livros você leu sobre casamentos saudáveis? Ah, meu casamento não dá certo. Já está aqui. Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Já está aqui. Tem coisa que não precisa orar. Precisa de um posicionamento nosso. Ai, pastor, ora por mim porque eu estou enfermo aqui, eu estou com, sei lá, com problema de pressão. Posso até orar, mas veja só. Como que está a sua alimentação? Tem coisas que são incumbências nossas. Ah, meu diabetes, ah, não sei quem, tal. Tem coisas que são incumbências nossas. Jesus foi o nosso exemplo. Para finalizar, Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Que o sentimento que tinha nele possa penetrar os nossos corações e nos ensinar a andar como ele andou. Com compaixão, com generosidade. Que o seu próximo não seja invisível para você. Que o seu vizinho que está passando necessidade não tenha que pedir para uma pessoa do outro bairro. Mas que você possa, nas suas limitações, ajudar aqueles que estão ao seu redor. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nele houve compaixão, nele houve amor, generosidade, paz, humildade. Isso está havendo em nós? Ele foi o nosso modelo. 1 João, capítulo 2, verso 6. Olha o que diz o texto. 1 João 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não, pastor, eu tenho Deus. Não, olha Jesus, tal. Está andando como ele andou? Está fazendo o que ele fez? Está andando nas pegadas dele? 2 João, verso 6. 2 João não tem capítulo, né? Verso 6 diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Andar nos mandamentos do Senhor. O que Jesus fez quando ele esteve nessa terra? Ele foi obediente. Ele viveu com gente. Ele teve zelo pela casa do Pai. Ele fez muitos milagres. Sabe por que Jesus fez milagres? Porque ele estava apontando para um reino, o reino dos céus, onde não tem... Ele curou paralítico, coxos, cegos, surdos, ressuscitou mortos. Por que ele fez isso, se essas pessoas posteriormente morreram? Porque ele estava apontando para um reino, o reino dos céus, onde não tem paralisia, onde não tem morte, onde não tem cegueira, onde não tem surdez, onde não tem mudez, onde não tem doenças. Ele estava apontando, ele estava ensinando as pessoas, tem um reino que eu vim estabelecer, que não tem nada dessas mazelas. Jesus censurou os fariseus e os mestres da lei, porque eles estavam mergulhados em uma estrutura de religiosidade. E forçavam as pessoas a viver de uma forma que nem eles mesmos viviam. O que Jesus fez? Ele levou os nossos pecados, morreu por nós, para nos dar a vida eterna. Ele nos amou. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou. Romanos 5,8. O que Jesus não fez? Aquilo que era incumbência nossa. Aquilo que é incumbência nossa. O que Jesus não fez? Ele não pecou. E se ele não pecou e em mim deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu preciso lutar com todas as minhas forças contra o pecado. Contra esses desejos que habitam nesse corpo carnal. Como dizia Paulo, eu luto diuturnamente contra o meu corpo. O meu espírito batalha contra a carne.
O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, estou constantemente fazendo. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? Se Jesus não pecou, nós precisamos seguir o exemplo dele e pelo menos tentar não pecar. Finalizando, Cristo nos resgatou da maldição do pecado para que nos tornássemos novas criaturas, com um novo estilo de vida, um novo comportamento, uma nova vida. Deixar para trás a vida de pecado e andar na luz. Ele nos deixou exemplo para que andássemos em suas pegadas. Como Paulo em determinado momento falou para a igreja de Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Que o Espírito Santo complete no seu coração aquilo que eu não consegui transmitir. Nós vamos orar por algumas vidas aqui. A semana que vem eu vou sortear essa canequinha aqui, ó, tá? Essa caneca aqui. Be Amém. 1 Coríntios 13:11. É o bigodão. Vou falar da regrinha. Tá? Depois eu falo as regrinhas. Eu vou sortear essa caneca. Eu vou fazer uma pergunta, você vai responder, me dá o endereço da pergunta. A primeira pergunta que chegar aqui no nosso celular, porque às vezes tem esse problema de internet. A pessoa manda, o outro manda. Aqui chegar primeiro aqui, a pergunta que chegar primeiro será a vencedora. Desculpa, a resposta que chegar primeiro será a vencedora, desde que esteja correta, é lógico. Tá? Mas a semana que vem a gente vai fazer esse sorteio. Ok? Vamos orar por algumas pessoas. Orar pela vida do Juliano Bezerra, que está com Covid e muita dificuldade, tosse. Tem várias pessoas com Covid, irmãos. E nós precisamos nos levantar em oração. Né? A Bíblia fala assim: quando dois concordarem acerca de algo aqui na terra, isso será selado no céu. E nós estamos aqui muito mais do que dois. Né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pô, nós estamos aqui mais ou menos umas 20 pessoas. Né? Se nós concordarmos com algo aqui na terra, isso será ligado no céu. Oração pelos familiares das pessoas que faleceram semana passada, né? A família do seu Valdomiro Tonetti, o seu Valdomiro, a Lourdes, o Duno, a Angélica, toda a família, vamos orar por eles. A família do nosso amigo Plaqueta também. Eu quero orar pela vida do meu primo, o Juninho, o Beiço, que está lá em Rio Preto. Ele está internado lá em Rio Preto também com Covid, né? A Elaine Reis pede oração pelo Ildemir, Fernando Dutra e Alain. Oração pelos familiares do Roseno, verdade, perdemos o Roseno, né? Ele foi um amigo assim, vizinho aqui da minha casa na época de criança, né? E infelizmente ele faleceu nesse fim de semana. Oração pela Débora, que está com Covid. Edna Carvalho pede oração pelo esposo para conseguir trabalho, vamos orar. O Dejair pede oração para o irmão Nico, que continua fazendo quimioterapia, professor Nico. A irmã Valquíria Chagas pede oração por sua vida e pela sua saúde. Vamos orar pela irmã Valquíria, mãe da Ellen. Arinaldo Elisângela manda abraços aqui, que me conheceu por causa da pandemia. Um abraço, meus irmãos. Arinaldo Elisângela, um abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Vamos orar por eles também. Pastor Ivo está assistindo, dizendo que Jesus é fera mesmo. Ô pastor, um abraço. Daqui a pouco estamos juntos. Eu quero orar também pela vida do meu amigo Zé Jovino, a família dele. Meu tio Nelson, a tia Alzira, que são os pais do Juninho. A Camila, que está lá em Rio Preto com o Juninho. A Antonella, os pais da Camila. Orar pelo Edmilson Fumaça, pelo Orlando, pelo Anderson, pelo Beto, pela Márcia, que estão no Japão. Orar pelo Nilton, meu amigo aqui da padaria, que Deus esteja abençoando a vida dele, o comércio dele, a vida espiritual. Orar pelo Fabinho Adai, lá em Portugal, o Chicão e o Demétrio, o Elvis e a família, o Paulo, meu amigo Paulo, que está no Japão, com o Isaías também, o Flávio e a Fernanda, que estão lá na Austrália, a Aline, o Igor, meu sobrinho, que está lá na Inglaterra,
o Alan, a família dele que está lá em Costa Rica. Irmãos, a oração, ela tem poder. A Bíblia fala assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Veja só, meu primo Alan pegou Covid, Deus colocou a mão, hoje ele está curado. Olha só que coisa tremenda. Oramos também aqui por um primo da Márcia, que era da nossa igreja, está morando em Ilha Solteira, o Alan. Graças a Deus, ele está assim, se recuperando de uma forma tremenda. A médica falou para a família, falou assim, foi um milagre, né? Ele tirou a sonda, Irmãos, Deus tem poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso eu quero clamar, convocar vocês para a gente estar orando por essas vidas aqui. Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da oração, eu creio. Vamos orar também pela Alessandra Bortoletti, né? É uma vizinha nossa aqui embaixo, ela e o irmão estão internados lá em Mirandópolis. Vamos orar por essas vidas. E que Deus possa estar consolando a vida daqueles que perderam seus entes queridos, que Deus possa estar confortando. Amém? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que o Senhor não perde o controle de nada. Sabemos que tudo está na palma das suas mãos, Pai. E nós agora queremos nos levantar como igreja e pedir ao Senhor que o Senhor esteja tendo misericórdia, Deus, Pai, dessas vidas que estão com Covid. Juliano, o Juninho, meu primo que está lá internado em Rio Preto. Deus, o Nico que está fazendo quimioterapia. Deus, a Débora que está com Covid. Deus, no nome de Jesus, cura essas vidas, meu Pai. Estenda a tua mão poderosa, ministra o teu poder, o teu milagre. Nós cremos no Senhor, por isso que nós, Deus, clamamos a Ti. A tua palavra declara que alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor, nós confiamos no Senhor. A tua palavra declara, e hoje eu falei aqui, Jesus, o Senhor já levou naquela cruz todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu reivindico essa palavra sobre essas vidas que estão acometidas dessa doença infernal. Repreenda esse vírus, meu Pai. Repreenda, sopra esse vírus para fora, Deus, ó Pai, das nossas vidas. Por favor, meu Deus, dê sabedoria aos médicos. Deus, aqueles que estão trabalhando em vacinas, em estudos, Deus, ó Pai, para trazer a cura, dê sabedoria, meu Pai. Eu sei que o Senhor quer nos ensinar algumas coisas, Deus, através, Deus, ó Pai, de toda essa situação. Senhor Deus, ó Pai, que nós venhamos despertar e nos voltar para o Senhor. A tua palavra declara que se um povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, buscar a tua face e se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor do céu ouvirá, Deus, ó Pai, a nossa oração, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Ei, meu Deus, em nome de Jesus, alcance essas vidas com o teu amor, com a tua cura. Aqueles que estão no hospital, aqueles que estão em uma UTI, em coma, aqueles que estão entubados, estende a tua mão, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, meu Deus. Ministra a tua cura. Eu também te peço, Deus, que você esteja trazendo paz, consolo, consola a alma daqueles que perderam os seus entes queridos. Senhor, nessa semana passada, muitas pessoas se foram, amigos próximos. Deus, famílias estão tristes, estão dilaceradas, Deus, porque perderam os seus. Por favor, Pai, esteja consolando através do Teu Espírito Santo, esteja confortando os corações, esteja trazendo paz aos corações. Deus, a família Tonete, a família do Plaqueta, Deus, a família da Dona Vilma, meu Pai, em nome de Jesus, a família do mecânico, Deus, Pai, que também perdeu o seu ente querido, meu Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, tem compaixão, meu Senhor, alcança essas vidas, Pai, ministra a Tua cura, nós clamamos ao Senhor, e tudo aquilo que aconteceu, nós vamos dar glória ao Senhor. Nós queremos te agradecer por aqueles que foram curados, por aqueles que o Senhor de alguma forma estendeu a mão e ministrou a cura e o teu milagre. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado, meu Pai. Nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor e nós vamos dar glórias e adoração ao teu nome, somente ao teu nome. Somente o Senhor será glorificado, somente o Senhor será adorado.
No nome de Jesus, alcança aqueles amigos que estão longe, os que estão perto. Guarda cada um, guarda cada família, guarda cada lar. Ministra, Deus, ó Pai, a tua paz em cada lar. Tira o medo, Pai. Tira o desespero. Tira, Deus, ó Pai, a angústia. Tira a frustração, Pai. Muitas pessoas estão indecisas, na incerteza, Pai. Eu quero liberar uma palavra do céu sobre a vida dessas pessoas. A mão do Senhor seja estendida sobre cada uma dessas pessoas. Que o poder do Senhor esteja, Deus, ó Pai, sendo ministrado sobre cada uma dessas vidas, trazendo a paz, trazendo o teu milagre, guardando, livrando de todo mal. Livra, Deus, do laço do passarinheiro, do terror noturno, da seta que voa de dia. Livra, meu Pai. Coloca a tua mão. Em nome e na autoridade do Senhor Jesus é a nossa oração. Guarda-nos, Deus. Guarda a família do Guilherme. Guarda a minha família. A minha vida, a vida da minha esposa, a vida do Tarso, meu filho. Guarda a família do Guilherme. Deus, a Duda. Deus, a Lucelena. O seu Zé. Deus, a dona Joana. O Kleber. Deus, sua esposa, sua filha. Guarda, meu Pai. Guarda-nos. Abençoa a vida do Zé. Guarda ele. Guarda a família dele, Pai. Que o teu nome seja glorificado na vida dele também. Obrigado por esse tempo. Abençoa a tua igreja. Desperta a tua igreja. Deus, e que o teu nome continue sendo glorificado e adorado através do teu povo aqui nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado por você ter nos acompanhado nesse breve período aqui. Que Deus possa estar guardando a sua vida e ministrando no seu coração a palavra dele, que é espírito e vida. Medite na palavra do Senhor. Gaste um tempinho, acorde um pouquinho mais cedo, coloque a sua vida em oração. Medite na palavra do Senhor. Aqui tem respostas para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Um abraço. Até a semana que vem.